Hoje eu vou falar um pouquinho sobre refluxo, mais especificamente 3 fatores que podem fazer com que atrase essa melhora, essa recuperação do refluxo do seu bebê e que ele continue apresentando esses sintomas ainda. Então, se você tem interesse em saber se o seu bebê está apresentando refluxo, se ele está desconfortável, você está em dúvida ainda se ele pode estar com refluxo ou não, acompanhe a live até o final, que hoje você vai sair daqui entendendo bastante sobre esse assunto para poder ajudar o seu bebezinho em casa, seja ele recém-nascido ou um bebezinho já um pouquinho maior. Então, para quem está acompanhando pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês aqui no Instagram, e estou sempre aqui para trazer informações para vocês, conteúdo importante, falando sobre saúde. Quando a gente fala em refluxo, a gente precisa pensar em vários fatores, tá? Não só na questão do sintoma em si, mas os principais causadores também. Então, se a gente quer realmente curar, melhorar o refluxo do bebê, a gente precisa entender o que está causando aquilo ali. Volta e meia eu recebo mensagens de mamães nas minhas caixinhas de perguntas, perguntando se tem cura, tem como curar refluxo, dá para melhorar refluxo sem remédio, o que eu faço para resolver o refluxo? E eu costumo dizer bastante sobre isso, tanto nas caixinhas quanto aqui, que é importante a gente entender o que é a causa principal. O que está causando aquele problema? Então não adianta nada a gente fazer um tratamento ou tentar fazer um tratamento que não vá resolver o motivo principal daquele problema. Então pensa comigo, eu sempre costumo fazer algumas analogias para deixar mais claro, mais fácil de entendimento. Imagina que você tem uma lâmpada que você está tentando trocar ela constantemente porque ela está queimando. Então, cada semana você troca aquela lâmpada ali, ela continua queimando, você vai no mercado, compra outra lâmpada, ela queima de novo, e aquele problema constante. Se você não descobrir o que está fazendo aquela lâmpada queimar, você não vai resolver o problema, você só vai estar gastando dinheiro, só vai estar tendo que gastar tempo e não vai estar resolvendo aquele problema. O problema pode estar no fio, o problema pode estar no interruptor. Então, tem várias questões que podem estar fazendo com que aquela lâmpada queime constantemente. Então, com o refluxo do bebê não é diferente. O bebê pode estar com refluxo, você dá ali um medicamento ou algum tratamento que seja específico só para o sintoma e ele não vai resolver 100% o problema, porque você ainda não conseguiu descobrir o que estava causando aquilo. E essa causa é muito importante. Pode ser um torcicolo, pode ser uma assimetria do crânio, uma cabecinha que está achatada, pode ser um chicote cervical que esse bebê sofreu, que é quando o bebê é carregado de uma maneira errada, segurado aqui por baixo do braço e a cabecinha dele solta para trás. Pode ser porque esse bebê ele tem algum tipo de alergia alimentar, ele tem alguma intolerância e ainda não foi avaliado, investigado sobre isso. Então são diversas causas que podem estar favorecendo para o refluxo do bebê e a gente precisa trabalhar em cima dessas causas, conhecer essas causas principalmente. Por isso que eu sempre trago lives para vocês, porque eu sei que aqui tem mamães de recém-nascidos, como também tem gestantes, e essas mamães, essas gestantes, precisam ter informação desde o começo, precisam saber algumas possibilidades e algumas questões dessa forma para poder ajudar esse bebê, para poder realmente trabalhar isso desde o comecinho e corrigir esses principais fatores. E o principal fator desses 3 que eu vou falar para vocês, então para quem está entrando agora, o tema da live hoje são os 3 fatores principais que podem fazer com que atrase a recuperação ou a melhora do refluxo do seu bebê. Então, 3 fatores que influenciam aí nesse atraso. Então, uma das principais coisas e um dos principais fatores, como eu estava falando para vocês das gestantes, é não saber que o torcicolo, que é um dos principais causadores do refluxo, pode ser causado já durante a gestação. Então, se você é gestante e está acompanhando, entenda bem o que eu vou falar. Não é a tentativa de te deixar preocupada ou causar nenhum tipo de terrorismo. É informação. Então, quando a gente tem acesso à informação, principalmente informação gratuita no Instagram, em qualquer rede, a gente tem que aproveitar aquilo da melhor forma e entender aonde cabe aquilo para cada pessoa, aonde aquilo cabe para a gente. Então, para quem é gestante ou para quem tem um recém-nascido e não teve acesso a essa informação, a questão do torcicolo, que é um dos principais causadores do refluxo, já pode acontecer desde a gestação.
Então, pelo posicionamento que esse bebê ficou dentro do útero durante toda a maior parte do tempo da gestação, isso pode favorecer sim uma tensão muscular. Pode favorecer para que esse bebê crie uma restrição de movimento no pescoço e que ele tenha uma facilidade de inclinar a cabeça de um lado. E vai ser aquele bebê que você percebe que ele está sempre com a cabecinha tombada assim e geralmente olhando para o lado ao contrário. Então, por exemplo, ele tem um torcicolo à direita, essa musculatura está tracionando ele. Então ele inclina para cá e ele roda do outro lado. Então ele vai fazer o apoio sempre do lado esquerdo. Parece que é o bebê que está sempre olhando para o lado esquerdo. Se o bebê tem um torcicolo ao contrário, do lado esquerdo, ele vai olhar para o lado direito. E aí ele vai fazer apoio nessa região. Então é um bebê que tem uma tendência a dificuldades de movimento. E como eu falei para vocês, um dos principais e o primeiro fator que eu trouxe aqui hoje é a questão da falta de informação em relação a essa possibilidade do torcicolo já ser causado durante a gestação. Às vezes, você é uma mãe de segunda viagem que já teve uma cesárea, por exemplo. Imagina que quando você tem um corte, uma cicatriz cirúrgica ali, isso reduz um pouco de mobilidade dos tecidos, da região do abdômen. Então, muitas vezes, reduz ali a mobilidade que o bebê pode ter dentro do útero. Se você é mãe de gêmeos, ou se você está grávida de gêmeos, imagina que o espaço que era para um, foram geradas 2 vidas. Então, é tudo reduzido. O bebezinho nasce e cresce ali nesse espaço pequeno. Então, esse espaço pequeno para 2 crianças vai causar algum tipo de tensão. Então, é muito comum nos gemelares, nos gêmeos, eles terem tensões no pescoço, assimetria na cabeça pela falta de espaço, porque tiveram que se adaptar. Então, são 2 corpinhos ocupando um espaço ali que muitas vezes é pequeno e eles têm que fazer uma adaptação. Então, causa tensões, causa possibilidade do torcicolo também. Às vezes, seu bebê era um bebê pélvico, um bebê que foi gerado sentado. Então, durante a gestação, ele ficou sentado, ele não virou. Então, o médico falava para você, seu bebê está sentado, ele não está cefálico ou ele não está querendo encaixar. Talvez você possa ter ouvido sobre isso. Então, os bebês pélvicos, eles têm um fator agravante, que enquanto ele está sentado dentro do útero da mãe, o fígado da mãe está fazendo uma certa pressão maior em cima da cabeça dele. Então, é uma cabeça que tem uma tendência a sofrer uma assimetria. Então, porque existe uma pressão que foi acontecendo na cabeça dele desde o período gestacional. Então, o peso do fígado da mãe, que é um órgão grande e pesado, o nosso fígado, então pode ter gerado uma sobrecarga aqui nessa região. Também, por conta dessa falta de espaço de um bebezinho que é gerado sentado, um bebê pélvico, ele pode ter uma inclinação da cabeça. Então, imagina que esse bebê está tentando ganhar espaço ali dentro, está tentando se encaixar ali dentro, e quanto mais ele vai crescendo, mais vai reduzindo esse espaço. Então, o que acontece? Às vezes, a compressão do fígado da mãe em cima da cabeça do bebê faz ele se adaptar em torcicolo, em tensão. Então, ele inclina essa cabecinha ali durante o período gestacional também. Então, se é um bebê que foi gerado pélvico, que não conseguiu fazer o encaixe, fazer a rotação para ficar ali cefálico, de ponta cabeça, é um bebê que tem uma tendência a ter alterações nessa região do corpo, às vezes até na coluninha. Se é um bebê transverso, às vezes ele pode ter sofrido algum tipo de tensão também. E também nos bebês cefálicos, os torcicolos acontecem durante a gestação. Tem bebê que vai fazer apoio em regiões ali do corpo da mãe e isso vai criar tensões no pescocinho dele. Então, se ele está com um apoio que está fazendo algum tipo de pressão, que ele está fazendo uma tensão ali no pescocinho, isso pode favorecer para que ele tenha torcicolo. E aí, com o passar do tempo, esses sintomas vão aparecendo. Então, quando eu falo para vocês, que, como eu falei agora há pouco, que é informação que eu trago, então não é para assustar ou apavorar, é informação, você ter acesso a essa informação. Então, se você está numa gestação que o seu bebê está pélvico, que ele está sentado, esse bebê, ele tem, ali você pode entender que ele tem uma certa dificuldade ou alguma restrição que pode vir a nascer com ele. Que aí pode ser feito um processo de correção, dá para tentar melhorar isso, dá para ajustar isso, dá para melhorar esse torcicolo.
mas é importante você ter acesso a essa informação. E aí existem formas de você conseguir, de repente, melhorar essa mobilidade durante a gestação, com exercícios pélvicos, com fisioterapia pélvica. Tudo isso ajuda a estimular, às vezes, até o bebê a rodar, a ele ficar cefálico. Então, vai reduzindo ali os processos de pressão na cabeça, no pescoço, no corpinho do bebê. Então, ter acesso a essas informações é muito importante, porque esse é um fator que pode demorar ou atrasar a recuperação do tratamento de refluxo do bebê ou desses sintomas do refluxo do bebê. Porque se você não sabe que o torcicolo, que é um dos principais causadores do refluxo, pode ter sido causado durante a gestação, talvez isso atrase muito, porque você vai ter o bebezinho ali e vai achar que está tudo bem, porque o parto foi tranquilo, foi feito uma cesárea, ou às vezes um parto normal, e o parto foi bem, foi tudo tranquilo, não teve problema nenhum, e você fica sossegada, porque os primeiros 15 dias o bebê não apresenta sintomas. Então, às vezes ele não está com uma tensão tão excessiva, mas isso vai se agravando, vai aumentando. Então, você ter acesso a essa informação e saber que isso pode estar sendo causado já durante a gestação é muito importante. E se você já é uma mamãe de um bebê recém-nascido ou bebê de alguns meses, você também precisa ter acesso a essa informação, porque talvez ninguém tenha te contado durante a sua gestação e o seu bebê esteja com sinais de refluxo, com cólica, justamente por conta disso, porque ele teve tensões que não foram entendidas e não foram corrigidas e não foi dada a devida atenção àquilo ali, e isso agora está causando todo esse estresse, todos esses sintomas que o seu bebê pode estar apresentando. Aí vem o segundo fator dos 3 que eu trouxe para vocês hoje. E o segundo fator que pode favorecer para que o seu bebê tenha um atraso na melhora dos sintomas do refluxo é não dar a devida atenção ao vício de posição. Então, como eu falei para vocês, é importante vocês terem acesso à informação. Toda informação é bem-vinda quando é informação de qualidade. Então, se o bebê está ali durante a gestação e tem algum posicionamento que você percebe que não está legal, se durante a gestação ele sofreu alguma alteraçãozinha ali que pode estar favorecendo algum sintoma por conta de posição, ou algumas vezes o bebê foi um trabalho de parto mais demorado e esse bebê criou uma bossa, que é um certo inchaço que acontece no crânio dele. Muitos bebês acabam nascendo com essa bossa, que é um edema, é um inchaço. Com o passar do tempo, o corpo absorve, tem estímulos que são feitos ali que ajudam bastante a diminuir. Essa semana, as 2 semanas atrás que passou, eu atendi um bebezinho e fiz os estímulos em 1 semana, ensinando os pais ali na casa como que deveria ser feito o posicionamento, tudo com esse bebê. Em 1 semana aquela bossa, aquele inchaço diminuiu. Então, o bebê pode nascer com isso também. E quando o bebê nasce com uma bossa, que é um inchaço na região da cabeça por, às vezes, uma pressão que ele sofreu dentro do útero ali durante a gestação, isso pode favorecer para um torcicolo também, porque o bebê, se ele tem um inchaço aqui da cabeça de um lado, ele só vai conseguir apoiar o outro. E aí ele apoiando o outro lado, esse lado tem uma tendência a criar uma tensão, um vício de posição. E aí por isso que eu falo para vocês que essa questão é o segundo fator, pelo vício de posição, não dá a devida atenção ao vício de posição. Pode ser no bebê que teve bossa, pode ser no bebê que não teve, pode ser um bebezinho que foi um parto maravilhoso. Teve um parto maravilhoso, não teve problema nenhum, foi um bebê cefálico, estava na posição certa, encaixou, tudo certinho. Mas com o passar dos dias, o bebê começou a criar um vício de posição na hora de dormir. E aí não é dada a devida atenção. Por isso que esse é um fator importante. Eu trouxe ele como segundo fator, porque esse fator também pode estar fazendo com que atrase a recuperação do seu bebê. Porque muitas vezes a mãe acha, é torcicolo, isso é balela, imagina um bebê com torcicolo. Um torcicolo, gente, de um bebê não é a mesma coisa de um torcicolo de um adulto, que causa dor, que causa aquela limitação absurda. Às vezes o bebê tem uma tensão de torcicolo, uma dificuldade de movimento, mas se você estimular um pouquinho, ele consegue fazer um movimento, só que ele não completa. Então, o que é o esperado? Que o bebê que está de frente, você chame ele na lateral, ele consiga levar o queixo quase nessa região aqui do ombro. E para o outro lado também, para a região do outro lado. Então, se você chama atenção e o bebezinho consegue fazer um movimento de um lado,
e ele não consegue fazer o movimento do outro, ou parece que ele vai até uma altura e volta, ele parece um movimento em catraca, que ele vai devagarinho, aos poucos, ou ele não consegue mesmo, isso é sinal de que ele pode estar com torcicolo. E ele vai mostrar isso para você também na hora de dormir. Por isso que é um fator importante, dar atenção nos vícios de posição. Então, se o bebê está dormindo, você percebe que toda vez que você coloca ele deitado, ele só inclina a cabeça para um lado, ou ele só inclina, ele inclina para um lado e roda para o outro, por exemplo, ele está inclinadinho aqui para o direito e rodando para a esquerda, parece que ele só dorme olhando para o lado esquerdo. Você fala, nossa, que lindo, meu bebê dorme só olhando para um lado. Não é lindo isso, ele precisa ter liberdade de movimento, ele precisa conseguir fazer movimento dos dois lados. Então, se ele está com essa restrição e você está percebendo isso, que toda vez que você coloca ele para dormir, esse bebezinho está ali com essa dificuldade de fazer o movimento contrário, ou parece que ele está acomodado, porque você tenta colocar do outro lado e ele não gosta, isso pode ser um sinal de que ele está com torcicolo. E como eu falei para vocês, torcicolo é um dos principais fatores causadores do refluxo. E não dar atenção a essa questão do posicionamento que o bebê está viciado ali, vai fazer com que atrase esse processo de melhora. Porque se o torcicolo, que é uma das principais causas, não está sendo tratado ou não está sendo levado a sério, não está sendo corrigido, isso vai fazer com que o bebê continue tendo maus estímulos ali. Estímulos ruins em cima dos nervos dele, em cima da inervação, que vai fazer com que ele tenha todo esse processo de refluxo, de desconforto. Então, quando o bebezinho está dormindo, observa. Passaram alguns dias ali que ele está na mesma posição e parece que não muda, a cabecinha está virada só de um lado, isso é um sinal de alerta. E dar a atenção a isso vai fazer com que o refluxo do seu bebê melhore muito mais rápido do que você imagina. E aí a gente tem, como eu falei para vocês, 3 fatores principais. O primeiro fator é aprender que o torcicolo pode acontecer durante a gestação. Então, se você aprendeu de forma tardia, demorou para aprender isso, isso pode estar atrasando aí a recuperação do seu bebê, porque quanto antes a gente corrige um torcicolo, melhor é a resposta de tratamento para esse bebê, menos tempo ele sofre. Então, tudo isso a gente vai ajustando. E o segundo fator é não dar atenção para quando o bebê começa a mostrar sinais ali. Então, não julgo você, não culpo você, ninguém vai culpar você por não saber disso, mas agora você está tendo acesso a essa informação e vai ficar de olho. Então, se o seu bebê começar a apresentar um vício de posição, você percebe que ele está colocando ele deitado, ele vira a cabeça só de um lado, ou às vezes é aquele bebezinho que joga todo o corpinho para trás na hora de dormir, ou é aquele bebê que parece um C, você coloca ele deitadinho, ele inclina a cabecinha e o corpinho, ele fica em formato de C. E toda vez que você coloca ele fica dessa forma, você começa a observar que isso está muito recorrente, então é um sinal de que esse bebê está precisando de algum auxílio ali, de alguma avaliação para fazer um tratamento e melhorar essas tensões, porque os sintomas podem começar a aparecer. Ó, a Cristiana aqui, ó, realmente, doutora, minha bebê foi pélvica, então gerada sentada, né? E ela tem uma tensão no pescoço, e já vai para 4 meses. Então, já é um processo tardio, 4 meses, mas dá para recuperar, claro que dá. Então, fazendo o tratamento correto ali, estimulando da melhor forma, a gente consegue melhorar essa tensão e esse torcicolo dela, que provavelmente está causando algum sintoma, porque essa tensão aí geralmente causa sintomas de refluxo, de cólica, às vezes dificuldade do bebê de fazer outros movimentos, dificuldade na amamentação, para o bebê conseguir deglutir, para o bebê conseguir engolir. Então, são vários fatores aí que um torcicolo pode causar. E aí, a gente vem para o terceiro fator. Esse fator aí, infelizmente, muitas mamães sofrem com isso, que é a falta de colaboração ou de entendimento em casa. Porque quando você começa a observar que tem alguma coisa errada com o seu bebê, às vezes as pessoas falam que você está procurando doença no bebê. Então, o bebê começa a vomitar, e aí todo mundo fala, espera, até 3 meses é normal, então deixa vomitar. O bebê começa a ter cólica, as pessoas falam, até 3 meses é normal. E você começa a se incomodar, porque aquilo está tirando a sua paz e você está percebendo que está causando dor no seu filho. E aí, às vezes, vocês não têm apoio em casa. Infelizmente, às vezes, não tem apoio do marido, da mãe, da família, de todo mundo, porque todo mundo acha que você está fazendo um exagero. Então, ter esse apoio e fazer com que as pessoas da sua casa tenham acesso a essas informações é muito importante.
Então, por exemplo, se o seu marido acha que o seu bebê está com esses sintomas, mas isso é normal e que você está sendo exagerada, mostra essa live para ele, porque pode ser que ele entenda que às vezes o sintoma que o bebê de você está apresentando está causando dor, que o refluxo está causando desconforto, que às vezes o posicionamento durante a gestação pode estar causando os sintomas que ele tem hoje, que aquela sua preocupação em que o seu bebê só dorme de um lado, que parece que é um bebê tenso, que ele não se movimenta direito, aquilo tem relevância, que você não está pensando naquilo sozinha, que aquilo faz sentido, que aquilo tem estudo sobre aquilo, que tem pessoas que trabalham para corrigir aquilo. E se existem pessoas que trabalham para corrigir aquilo, é porque aquilo causa um certo problema. Então, essa falta de colaboração em casa, de ajuda, de entendimento, é um fator importante. Então, eu digo que o terceiro fator que pode atrasar essa recuperação. Então, mostrar para as pessoas que, olha, o doutor trouxe essa informação, o nosso bebê está dormindo só de um jeito, ele só inclina a cabeça de um lado, começa a tirar foto. Então, você está exagerando, porque às vezes fica só a mãe com o bebê o dia todo em casa, e o pai trabalha, ou a avó trabalha, a família não fica junto. Você está exagerando, tira foto. Toda vez que o bebê está dormindo, coloca ali, tira uma foto para ver. Olha, não é porque você está colocando na posição, é porque você coloca e ele se encaixa. Parece que o bebê encaixa, ele vira ali, parece que para ele está muito confortável. Então isso é um sinal de que tem uma tensão, de que tem uma restrição de movimento. E essa restrição de movimento pode influenciar nesses sintomas. E não só nesses sintomas, tá? Não só em cólica e refluxo. Pode influenciar em atrasos de processo de desenvolvimento. Às vezes é um bebê que não vai conseguir levantar o pescoço ali de fazer o tummy time, de fazer a extensão do pescoço quando está de bruços, porque a musculatura não deixa. Então ele não consegue fazer isso aqui e ele se irrita. E aí é um bebê que às vezes atrasa para ganhar esse ganho de força do pescoço nos 3 meses. É um bebê que fica num processo mais lento, atrasadinho. É um bebê que às vezes não consegue rolar dos 2 lados. Então, por volta dos 4 meses, o bebê está aprendendo a rolar, você percebe que o seu bebê só rola para um lado. Às vezes é um bebê que, na hora de engatinhar, ali por volta dos 8, 9 meses, quando não é tratado antes, esse bebê acaba tendo uma dificuldade para engatinhar, o corpo fica tenso de um lado, fica assimétrico. Então, a gente precisa conseguir ajustar e conseguir melhorar todos esses processos o quanto antes, para poder reverter aí tudo que está acontecendo e tudo que está causando esses sintomas do bebê, e ter esse apoio é fundamental. Então, se você é marido ou se você é mãe, vó de alguma mamãe que está com bebê, então você sabe agora dessa informação para você poder ajudar também. Então, para saber que aquela pessoa, aquela sua companheira, está olhando para aquele bebê todo dia e está vendo que parece que tem alguma coisa errada, que está tendo sintomas, que está tendo um vício de posição, e agora todo mundo tem acesso a essa informação e sabe que quando existe isso, é preciso ser feito um processo de avaliação, um entendimento, uma ajuda, seja de forma presencial, seja de forma online, para que seja corrigido todo esse processo. Então, para poder melhorar aí, e ajudar esse bebê que está sofrendo com essas alterações. E o osteopata é o profissional que corrige e trata isso. O fisioterapeuta também, e a gente vai trabalhando para ajustar tudo isso. O médico vai dar o diagnóstico da torcicolo, diagnóstico clínico ali, mas dentro do nosso consultório e dos nossos atendimentos, seja online ou presencial, a gente faz ali toda a triagem, todo o processo de entendimento e aplica a correção também, melhorar essa posição, esse vício posicional, ajudar com esses sintomas. Então, primeira coisa, entender sobre as informações é muito importante, ter acesso a informações. Graças a Deus a internet permite isso para a gente hoje, então você não precisa ir pegar 1 milhão de livros para você conseguir chegar a informações. Então a gente está aqui trazendo tudo mastigadinho, tudo pronto para vocês, explicando tudo, os principais fatores, as coisas mais importantes que vão fazer a diferença na saúde do bebê. Então, ter acesso a essas informações já durante a gestação, ou se infelizmente não teve durante a gestação, está tendo acesso agora, mas pelo menos está tendo acesso à informação. Entender que a gente não pode deixar um bebê sempre dormindo numa posição só e achar que aquele vício posicional ali é coisa normal, porque é uma cabecinha que vai ficar achatada, é um corpinho que vai ficar tenso, são sintomas que vão aparecer, e principalmente compartilhar dessas informações, desse conhecimento com toda a família. Isso é muito importante também. Eu ver aqui que tem algumas perguntas.
Ó, Zailde, o meu bebê foi a 4ª cesárea, é muito irritado, tem refluxo e engasgo, ele só consegue dormir de bruços. Não sei a idade do seu bebê, mas não é aconselhado o bebê dormir de bruços, né? Se ele consegue só numa posição é porque alguma restrição pode estar existindo. Pelo fato de ter sido a 4ª cesárea, como eu falei no comecinho, a cirurgia da cesárea, ela faz um corte no útero, na barriga, na musculatura, e são regiões que vão reduzindo a mobilidade, são mobilidades que vão perdendo ali. Então já não expande como deveria expandir muitas vezes, uma barriga que cresce um pouco diferente, e isso vai causando uma redução de espaço mesmo, vai causando uma redução de mobilidade do bebê dentro do útero, que pode vir a favorecer um torcicolo. Então pode acontecer esse torcicolo já durante a gestação, pode acontecer durante o parto, pode acontecer no pós-parto. Então são vários fatores ali, mas que a gente precisa saber de tudo isso para poder ajudar. Meu bebê está com secreção nos olhos, o que será? Muitos bebês apresentam esse excesso de secreção nos olhos, a famosa ramelinha ali, que às vezes fica em excesso, às vezes pode ser nos dois ou em um só. Muitas vezes é porque o canal está entupido, então existe um canal de drenagem aqui, tá? Um canal lacrimal, e ele pode estar entupido, pode estar interrompido. Então existem técnicas de massagem, de estímulo na região da face, na região próxima ao nariz, que ajuda aí o bebê a melhorar desse acúmulo de secreção para que tudo consiga ser drenado. Michele Henke, meu bebê tem 3 meses, só olha para um lado. Então aí, ó, imagina durante 3 meses, um bebê que às vezes com 15 dias pode criar um vício de posição. Com 3 meses, essa tensão pode estar muito maior. Então ele tem essa dificuldade de olhar para o outro lado porque a musculatura está restringindo ele. E aí se você olhar atrás, pode ser que a cabecinha já esteja um pouco achatada do lado que ele dorme. Porque imagina que essa região, acho que eu nunca expliquei isso para vocês, mas esses riscos em azul aqui na minha boneca, eles são as delimitações dos ossos. Então aqui tem um osso, aqui tem outro, aqui embaixo vai ter outro osso, aqui atrás também, e essas regiões internas aqui são as moleiras, né, as fontanelas, as principais, essas duas principais aqui. Existem outras, mas essas são as principais. Então, quando o bebê está dormindo, ele está fazendo apoio, tá? Então ele está fazendo apoio só de um lado, apoiando a cabecinha só de um lado. A cabeça do bebê, ela ainda está toda dividida, então essas regiões, essas suturas que a gente chama, elas ainda não são fechadas, porque ele está desenvolvendo, está crescendo. Então imagina aqui uma região que você está fazendo um apoio, que o bebê só dorme para um lado, uma região que tem uma pressão maior. Então se tem um aumento de pressão nessa região, aumenta ali essa pressão, faz uma pressão, ele vai crescer para onde? Para onde tem espaço. Então o crânio do bebê e o cérebro do bebê vai crescendo em sentidos contrários. E isso vai fazendo com que aquela cabeça fique achatada. Então, 3 meses é bem possível do bebê já ter uma assimetria craniana. E essa assimetria, essa cabecinha chata, é um dos fatores que também pode levar aí a sintomas. Então, pode levar a cólica e refluxo também. Juliana, é normal o bebê inclinar o corpo para trás? É um dos primeiros movimentos que o bebê aprende a fazer, tá? A extensão é um movimento natural que o bebê faz. Só que a gente precisa ficar de olho em qual situação que ele está inclinando o corpo para trás. Se ele está inclinando o corpo para trás na hora de dormir, aquele bebê que dorme com as costas assim, que a gente chama de bebê escorpião, ele pode estar com muita tensão nessa região posterior e isso está favorecendo a alterações. Então, se é na hora de dormir, a gente fica de olho nisso. Se é um bebê que, enquanto ele está ali na posição, às vezes, de arrotar, ele joga o corpinho para trás, às vezes ele está tentando aliviar um desconforto de queimação, ou ele está tentando arrotar, ou ele está com refluxo mesmo e está tentando fazer esse alívio. Então, pode ser por conta disso também. Mas todos são sinais que, às vezes, em excesso, precisam de atenção. Então, o seu bebezinho está apresentando isso, começa a prestar atenção, fica de olho. Às vezes, fazer uma avaliação é interessante, seja com o fisioterapeuta osteopata, seja, às vezes, com o pediatra mesmo, e perguntar se aquilo ali pode estar causando alguma alteração. Mas, seguinte, se o bebê está dormindo nessa posição, percebeu que o bebê está deitadinho dormindo na posição, aí é sinal de que tem muita tensão mesmo, isso precisa ser corrigido. Como faz para não ter a cabeça achatada? Corrigindo o torcicolo, caso o bebê tenha, mudanças de posição, então mudanças adequadas ali, exercícios também são muito importantes, exercícios bem indicados, então dá para fazer exercício com um bebezinho ali de 1 mês, por exemplo.
A gente faz exercício com o bebezinho de poucos dias, estimulando ele enquanto ele está acordadinho ou reposicionando enquanto ele está dormindo, seja no colo, no sling. Então a gente vai conseguindo ajustar muita coisa. Meu bebê dorme com a cabeça inclinada para trás, é sinal de que está criando muita tensão, então ele joga muito o corpo para trás. Bebezinho escorpião, que a gente fala, faz um posicionamento de um escorpião, né? Então isso é sinal de que tem restrição. E você vai perceber que muitas vezes ele faz essa inclinação do corpinho todo para trás e o pescocinho acompanha. Então muitas vezes ele inclina o corpo e a cabeça só para um lado. Então pode ser que o torcicolo dele esteja bem intenso, precisa corrigir isso. Então, recapitulando aí os 3 fatores, mais uma vez, que podem atrasar a melhora do processo de refluxo do seu bebê. Aprender, talvez tardiamente, ou não saber que pode ser causado um processo de torcicolo durante a gestação. Não dar atenção ao vício de posição, então quando seu bebê começa a dormir só numa posição, você não dá atenção devida a isso, pode ser um fator que está atrasando esse processo, porque quando você começa a entender que essa posição viciosa está causando os sintomas dele, que você precisa corrigir isso, que existe forma de corrigir, você consegue acelerar a recuperação. E o terceiro fator, não ter ajuda em casa, então não ter aí esse apoio em casa. Então, por isso que é muito importante que você traga o marido para as lives, quem ajuda você, ou mostre o vídeo gravado, as lives, as aulas, para que as pessoas possam te ajudar e te entender que você não está exagerando, que você não está procurando doença no seu filho, não está procurando coisa, que você realmente está ali observando que tem alguma alteração e que tem um profissional falando para vocês que o que pode acontecer com uma alteração desse jeito, e isso vai com certeza aproximar muito mais a família, vai ajudar todo mundo e principalmente o bebê que está precisando. Gente, então é isso, estou ultrapassando meu tempo mais uma vez, então quando eu começo a falar de coisa importante para vocês, a hora voa. Espero que vocês tenham aproveitado esse assunto. Como eu falei para vocês, vou deixar a live salva, então mostra para o marido, mostra para quem te ajuda em casa, que você não está ficando doida, que pode ter alguma coisa aí que está causando sintomas do seu bebê e que existe forma da gente corrigir isso, que dá para melhorar tudo isso. Tá bom? Boa noite para todo mundo e fiquem com Deus. Terça-feira que vem, se Deus quiser, estarei aqui novamente para trazer mais conteúdo para vocês.